Rompendo em Fé. Direção e comunicação do pastor Cláudio Monfim Oleiro. Agora, no programa Rompendo em Fé. Momento com Deus, através da meditação da palavra. Meditação da palavra. Meditação da palavra. Meditação da palavra. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, minha gente, nós vamos na sequência do nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a hora da morte nos evangelhos. Nós estamos falando sobre a justiça de Deus. Eu estou apenas aqui me situando aqui, que eu fechei meu tablet e no fim pegou início, né? Mas vamos falando um pouquinho dessa justiça, né? Que muitas pessoas elas confundem, né? A justiça com juízo. E nós sabemos que a justiça, nós somos a justiça de Deus, né? E foi através do sacrifício de Jesus Cristo. E nós vamos hoje então falar o que aconteceu sobre a hora da morte de Jesus nos evangelhos. Então, vejamos o que esta declaração não significa antes de qualquer coisa, para que possamos compreender o seu significado. Ela não significa que o Espírito de Jesus ficou nas mãos de Deus, enquanto a alma foi pagar o preço, como alguns cogitam, por dois motivos. Primeiro, a alma e o espírito do homem são inseparáveis. Só a palavra de Deus é capaz de distingui-los, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então você observa que a alma e o espírito do homem são inseparáveis. E o problema a ser resolvido era no espírito do homem, e o sacrifício de Jesus tinha que ser feito na mesma imagem. A Bíblia fala, numa passagem que eu quero deixar para vocês, de Hebreus, eu quero que você anote aí, Hebreus capítulo 10, do versículo 1 até o 12. Então anote aí que você vai ler após aqui o vídeo, após aqui você estar aqui comigo ao vivo aí. Então, leia lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1 e 2. Essa passagem na Bíblia vai falar justamente que o problema a ser resolvido era no espírito do homem, e o sacrifício de Jesus tinha de ser feito na mesma imagem. Mas continuando aqui, Jesus ele fez declaração, ou seja, esta declaração,
entregando seu espírito nas mãos de Deus. Porque a única razão somente, ou seja, somente Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Só Deus poderia romper os grilhões da morte, já que Jesus iria até o inferno no lugar do pecador e não teria como sair de lá sozinho. E por esta razão está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 31, que aqui diz o seguinte: Cristo, ele não foi deixado no Hades. Vamos ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 31, que diz: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então você observa bem que quando Jesus fez esta declaração, ele diz entregando o seu espírito nas mãos de Deus, foi por uma única razão. Uma única razão. Somente Deus poderia trazê-lo de volta à vida. E em seguida os evangelhos de Mateus e Marcos, vemos Jesus ter uma declaração que tem sido mal compreendida por muitas pessoas. Ele disse, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, versículo 46. Vamos entender por que Jesus falou estas palavras. Vamos entendê-la. Jesus estava citando o Salmo 22, que relata os sofrimentos pelos quais Cristo deveria passar antes de entrar na sua glória. A frase dita por Jesus é o primeiro verso do Salmo, e todos os que ouvissem entenderiam que naquele momento estava se cumprindo as verdades do Salmo 22. Então observe que para os judeus eles estavam entendendo as declarações, o relato do sofrimento de Jesus. Quando ele cita, quando ele diz essas palavras. E Marcos capítulo 15 e o versículo 34 diz assim: a hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Marcos capítulo 15, versículo 34. Então, neste momento, Jesus estava assumindo sobre si os pecados de todo mundo e, portanto, sendo separado de Deus, ou seja, morrendo espiritualmente, pois o pecado faz separação entre Deus e os homens. Aleluia!
Então, o maior sofrimento de Jesus em si não foi o padecer açoites, não foi ser crucificado, não foi ser açoitado, não foi o sofrimento na carne da morte da cruz, que é horrível a morte da cruz, mas o maior sofrimento de Jesus foi o momento em que ele assumiu sobre si o pecado de todo mundo, e naquele momento ele foi separado de Deus, ou seja, morrendo espiritualmente. E Jesus nunca tinha se separado do Pai. Isaías, ele profetiza dizendo no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Profetiza Isaías no capítulo 59, versículo 2. O apóstolo São Pedro, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, ele declara dizendo, carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os vossos pecados, que para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E ainda a Bíblia fala em João, do capítulo 19 e do versículo 28 até o 30. Ele diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, tendo sede, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a em um caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então está lá em João capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Então, neste momento, Jesus, ele rendeu o seu espírito, ou seja, ele morreu, e ali se cumpriu tudo aquilo que falaram os salmos, os profetas e a lei. Se cumpriu naquele momento, porque é nesse momento que a antiga aliança havia sido consumada, ou seja, terminada, e não tinha mais efeito nenhum. E a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 10, deixa eu ver aqui, e o versículo 4, a Bíblia fala claramente, a palavra de Deus fala claramente a respeito disso. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você percebeu o que é a justiça de Deus? É
o homem retornar a ter comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus, através da sua morte na cruz. Porque a gente costuma a dizer que toda dívida ela foi paga. A humanidade teve a sua dívida paga, toda dívida. Então você observa que a palavra de Deus, ela está falando claramente acerca de como a pessoa teve a sua dívida paga. Nós estamos falando respeito ao pecado, o pecado original que aconteceu ali no Éden, de Adão e Eva. Toda a humanidade, todo homem pecaram. Então, isso que nós precisamos entender, o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas, elas não entendem por que Jesus morreu na cruz. Por que essa morte tão assim, vamos dizer, uma morte terrível? Por qual finalidade? Isso já era o plano de Deus. Era resgatar o homem à sua imagem, à sua semelhança, de volta ao Criador. Então é aonde eu quero dizer para o Senhor e a Senhora que nesse momento está me ouvindo e assistindo ao vivo aqui pelo Facebook. Então eu quero dizer para você claramente, você que está me acompanhando neste momento dessa transmissão, que a morte de Jesus, ela tem um significado. E qual é o significado? Para que o homem reconheça que precisa de Deus, para que o homem reconheça que necessita de Deus, necessita da palavra de Deus, necessita de transformação. Porque quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus e crê nesse sacrifício, aí você está cumprindo aí a justiça de Deus, ou seja, você está sendo reintegrado novamente na família de Deus. Vamos voltar para o livro de Gênesis. Quando Deus ele criou Adão, criou o homem, a Bíblia diz que todas as tardes, ao cair do dia, Deus ia ter comunhão com Adão. E isso era a comunhão que Deus tinha com o homem, com a criatura que foi criado, que a Bíblia diz a imagem, a sua imagem e semelhança. Mas quando Adão caiu no pecado, porque Deus o advertiu para que não desobedecessem a sua palavra, houve uma separação. Porque o pecado e as iniquidades, como diz Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, por isso que Jesus, ele pagou o preço, o alto preço, morrendo fisicamente, morrendo espiritualmente, se separando de Deus, porque o pecado ele faz separação entre Deus e os homens. Como reconhecer o sacrifício de Jesus? É aceitando a sua palavra, esse sacrifício, é entendendo que você é um pecador e precisa de perdão,
é entregando a sua vida a Cristo, o sacrifício de Cristo, e crendo nele, e ter uma conversão, ou seja, você se arrepender e se converter ao Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo. Então aí está a hora da morte nos evangelhos. E espero que você possa ter entendido a palavra de Deus, compreendido mesmo a palavra do Senhor e realmente receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda há tempo. Deixa eu falar com aqueles que estão distanciados, que um dia provou da graça e da misericórdia de Deus e hoje se afastaram. Ainda há tempo de você voltar para Cristo, voltar para o Senhor. O Senhor te chama, o Senhor te espera de braços abertos para que você tome a sua decisão. A decisão é pessoal, a decisão é nossa. Então, meus queridos, nós vamos parando por aqui. E na sequência ainda, nós vamos falar no próximo sábado, falaremos sobre a ressurreição de Cristo, conforme as passagens que estão na Bíblia. Então nós iremos falar dentro do estudo da justiça de Deus, nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, para que você possa compreender realmente o que é a justiça de Deus. Acerte comigo? Agora são pontualmente 10h55. Programa Rompendo em Fé. Direção e comunicação do pastor Cláudio Monfim Oleiro. Mais sucesso. Rádio Magnus. Tá todo mundo ligado. Quanto mais você ouve, mais você gosta.